Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Rebeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho sentar aqui para criar coragem e compartilhar com vocês as minhas leituras de agosto, setembro e outubro desse ano de 2021. E é bastante coisa e eu nem sei como começar a gravar esse wrap-up. Pois é. Muito que bem, para vocês terem uma noção de quanta história eu tenho que compartilhar nesse wrap-up de hoje, foram 4 no mês de agosto, 19 no mês de setembro e o restante, né, no mês de outubro. Por isso, eu decidi juntar o mês de outubro com o nosso wrap-up de setembro e agosto. E por isso vai estar essa coisa enorme que vai sair hoje para vocês. Antes de começar, eu gostaria de perguntar se vocês já deixaram o gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês, já sendo inscritos aqui no canal e deixando o gostei no começo desse vídeo, os algoritmos do YouTube vão compartilhar o canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você quer comprar algum dos livros citados no vídeo de hoje pela Amazon através dos links, vão estar aqui embaixo também na caixa de informações, e quem compra através dos dois links vai estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa terra gigante e vasta que é o YouTube. Muito que bem, eu não vou me estender muito nessa introdução, até porque, querendo ou não, o vídeo vai estar enorme, gigante, não tem para onde correr, mas eu espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bem, obviamente vamos começar com o que já teve vídeo aqui no canal, que basicamente foi a grande maioria dos vídeos que eu citar nesse wrap-up. E a minha primeira leitura no mês de agosto foi The Gentleman's Guide to Getting Lucky, da Mackenzie Lee. É a continuação, né, uma novela entre o primeiro e o segundo volume da série O Guia do Cavaleiro para o Vício à Virtude, que é lançada aqui no Brasil pela editora Galera, mas essa novela aqui, ela não foi publicada aqui no Brasil, infelizmente, e eu nem sei se a editora Galera vai publicar essa história aqui no Brasil, até pelo histórico da editora não trazer muitos livros meios das suas séries. Mas enfim, vamos falar sobre o que é essa novela. Essa novela é basicamente sobre a primeira noite de amor do Percy com o Monty, e o Monty meio que entrando em crises por conta do futuro que se estende à sua frente, já que ele percebe que o Percy e a irmã dele possuem planos para o futuro depois de todas as aventuras que eles viveram no primeiro volume, e ele ainda não está muito certo do que vai vir. Basicamente a autora pega essas duas premissas e junta na sua novela, e foi muito engraçado porque eu confesso que eu fui ler esse livro aqui esperando safadezas e acabei encontrando reflexões do protagonista. Mas foi muito divertido. Eu acho que o meu único porém de eu não ter lido essa história mais rápido do que eu já li foi porque é um livro que tem um inglês um pouquinho mais difícil, até porque é uma história de época, vai se passar no século XVIII, então, né, o linguajar mesmo em primeira pessoa vai ser diferenciado do contemporâneo, por assim dizer. Então isso deixou a leitura um pouquinho mais lenta, porém foi super divertido. É uma novela de 100 páginas, então eu li rápido, querendo ou não, e eu curti bastante, e eu já posso ler a continuação, né, o livro da irmã do Monty. No mesmo vlog eu comentei sobre Quero Você de Volta, o primeiro volume da série antológica Agridoce e Mágica, do R.A. Oliver, uma história de romance sobrenatural brasileira que vai contar a história desses dois rapazes. Eles perderam uma pessoa em comum. No caso de um é o irmão gêmeo e no caso do outro é o namorado que acabou falecendo. Então o namorado vai pedir ajuda para o cunhado, por assim dizer, que é um bruxo, para conversar com esse rapaz que faleceu através de um tabuleiro Ouija. E obviamente isso vai dar muito, muito, muito errado. E basicamente essa é a premissa desse primeiro volume da história do R.A. Oliver. Eu curti bastante a narrativa, eu curti bastante a forma como ele foi conduzido esse conto aqui, que tem começo, meio e fim. Afinal, como eu disse para vocês, é uma série antológica. E eu quero muito continuar as próximas histórias que ele já publicou. Eu já tenho os 2 próximos volumes no meu Kindle, e como eu disse pra vocês, eu falei um pouco mais sobre essa história aqui no nosso vlog lá de agosto, que tá o link aqui pra vocês. Continuando, a minha próxima leitura também de agosto foi, eu acho que uma das minhas grandes decepções desse ano, porque eu tava esperando muita coisa desse livro, e ele não me entregou. Enfim, eu tô falando de Talvez Agora, da Colleen Hoover, o terceiro e último volume da série Talvez Um Dia, lançado por aqui pela editora Galera. Eu já li o primeiro volume, que é a história principal, eu li a novela que faz a ligação entre essas duas histórias, e finalmente li esse terceiro livro que foi publicado recentemente. O que eu posso dizer, assim? Até as
os 60% do livro eu tava com uma preguiça eterna da história que estava sendo construída aqui e do foco que a Colleen Hoover estava dando. Enfim, infelizmente eu realmente me decepcionei. Não foi um livro horrível, mas também ficou muito longe da qualidade do que a Colleen Hoover entregou nessa série e do que ela poderia entregar nesse livro aqui. Enfim, me decepcionei legal com Talvez Agora, e tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Mas não teve apenas continuações ruins em agosto, teve continuações que me surpreenderam de verdade. E eu tô falando de Maldito Ex, a autobiografia da subcelebridade mais odiada do Brasil, do Juan Júlia, lançado por aqui pela editora Galera, que é a continuação, entre aspas, de Querido Ex, que foi um dos meus favoritos de 2019. E aqui nós temos o ponto de vista do ex do Querido Ex. E é contado todo em forma de uma autobiografia, e nós vamos pegar desde a idade mais tenra do personagem, desde a infância até a vida adulta, até os acontecimentos que nós vimos retratados em Querido Ex, e um pouco além disso, e nós conhecemos mais sobre ele, sobre o ponto de vista dele. Meu único porém com relação ao livro é o clímax da história, que eu achei um pouco too much, porém, entra tudo com tudo. A história toda em si me agradou demais, eu gostei muito do que o Juan Júlia fez nesse livro aqui. E como eu disse pra vocês, tem vídeo aqui no canal, junto com o que eu achei de Talvez Agora. E eu dei 5 estrelas para Maldito Ex, do Juan Júlia. Ok, agora vamos para a parte mais desafiadora desse nosso wrap-up, que vai ser comentar sobre o projeto O Conto por Dia, que aconteceu no mês de setembro e eu fiz com a minha amiga Mar, onde a gente só ia ler um conto por dia durante o mês inteiro. Mas enfim, vamos falar por semana. Na primeira semana tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Os e-books que eu li foram Como Arruinar Seu Dia de Folga, da Denise Fleiban, Como Arruinar Sua Reputação de Vilã, também da Denise Fleiban, F5, do João Luiz, mesmo autor da HQ Goiaba, que eu li no primeiro semestre desse ano, Antes que a Morte Morra, do Vitor Max, uma história de horror que vai se passar antigamente em uma pequena comunidade ribeirinha do Amazonas, Filtro Solar 70 FPS, do Brandon Eads Durig, que é uma história de Natal decorrente de Verão Azul, outra história do Brandon que eu tenho no Kindle, mas eu ainda não li. Mas espero que não perca, da Maria Freitas, mais um conto, né, da série Clichês em Rosa, Roxo e Azul. E por último, nessa primeira semana, temos Quando Tudo Começou a Mudar, do Cássio Cipriano, uma história sobre recomeços que me cativou bastante e que fechou a primeira semana com chave de ouro. Já na segunda semana, nós começamos com Amor de Janela, da Maria Freitas, mais um conto da série Clichês em Rosa, Roxo e Azul. Partimos para Depois que Tudo Mudou, do Cássio Cipriano, continuação do conto que eu li na primeira semana e que me cativou novamente. Outra Dimensão para Nós Dois, também da Maria Freitas, também um conto do Clichê em Rosa, Roxo e Azul. A Poção do Amor, do Pablo Praxedes, que é uma história que vai se passar no interior do Rio Grande do Norte e vai ser narrado por uma bruxa, e ele se passa ali no começo dos anos 2000. É muito fofo, é muito adorável e eu curti bastante essa história. Outro conto incrível, o 20º Dia em Terra Firme, da Mari Abad. Gente, essa história foi muito fofa. Vai ter uma protagonista que era astronauta e passou a viver, né, em terra firme depois da missão dela no espaço. E, enfim, gente, só lendo para vocês entenderem o quanto eu me apaixonei por essa história, e tem lá na nossa segunda semana. E para fechar, nós temos Desafiando Minha Própria Gravidade, da A.J. Martinski, lançado pela editora Galuba, que vai ser a história de uma atriz que acabou de viver a Elphaba do musical Wicked e está se despedindo da personagem. Muito bom também, tá no nosso segundo vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Daí, na última semana do projeto, as histórias que eu li foram Baby Eu Vou, da Lili Lua, que faz parte da sua pantologia e, enfim, eu me divirto muito com as histórias da Lili Lua. Foi uma das melhores descobertas que eu fiz nesse ano, com toda certeza. Também li Queimada e Ferida, do Renan Xavier, que vai se passar também no Rio Grande do Norte, também uma cidade do interior do estado, e vai conter lendas urbanas brasileiras, por assim dizer, e vai falar muito sobre fanatismo religioso. Mas não foi apenas esse conto que eu li, também li Honrado e Ungido, que é a continuação, e esse tem um final com um gancho tão grande que eu preciso da terceira história dessa série pra ontem. Eu também li Um Café ou Dois, do Brandon Eads Durig, que é a continuação de Filtro Solar 70 FPS,
um pouco depois dos acontecimentos da história de Natal. Li Luz, Câmera e Rock, da Lele Alves, e esse livro teve uma virada tão grande para mim, porque pelo começo eu achei que ele ia ser um romance, né, de uma jornalista com um astro de rock, só que ele não vai apenas por esse caminho, ele tem uma virada no meio da história que me pegou completamente de surpresa. E fechando o projeto, nós temos Bola de 3, da Luísa Carolina Silva, que vai contar a história de um atleta e de um nerd, e ele se envolvendo por conta de uma ajuda. Enfim, é uma história muito, muito, muito fofa, muito adorável, sem sombra de dúvidas. E fechou muito bem esse meu projeto de um conto por dia, que tem o link do terceiro vídeo aqui em cima, para quem quiser assistir. Passando agora para as minhas leituras de outubro, finalmente leituras mais recentes. No começo de outubro eu encontrei mais um favorito desse ano, de 2021, que eu não estava preparado para a leitura dele, sem sombra de dúvidas. Tem vlog aqui no canal sobre ele, mas eu não sei se a essa altura do campeonato eu ainda vou ter cards disponíveis para colocar o link aqui em cima, mas foi o último vlog que eu postei aqui no canal. Eu tô falando de The Rest of Us, Just Live Here, do Patrick Ness. Infelizmente foi um livro que ainda não foi publicado aqui no Brasil e nem tem previsão, eu nem sei de alguma editora que tenha comprado os direitos desse livro, mas enfim. Ele no começo pode parecer uma paródia sobre fantasia e romance sobrenatural que fizeram sucesso nos anos 2000 e nos anos 2010, mas ele vai muito além disso, sabe? Ele vai muito além dessa homenagem, já que aqui nós vamos ter e vamos acompanhar o que acontece com os personagens coadjuvantes, os personagens que ficam de fundo dessas histórias fantásticas, desses romances sobrenaturais, e que estão apenas observando a ação. Como é a vida desses personagens? E o autor pega essa premissa, entrega uma história incrível sobre saúde mental, sobre recomeços e finais e despedidas e... Enfim, gente, incrível, incrível, eu me emocionei de verdade, foi uma história que conversou muito comigo, mas eu acho que todas as emoções que eu senti com esse livro vocês vão encontrar no vlog sobre The Rest of Us, Just Live Here. Incrível, se tornou favorito, eu não estava preparado para esse livro, sem sombra de dúvidas, mas é isso. Agora vamos falar sobre as duas únicas leituras que não tiveram vídeo opinião nem vlog aqui no canal. A primeira delas, que eu realizei depois de The Rest of Us, foi O Segredo do Céu, da Gil Domingues. É uma história de romance sobrenatural, mas que tem um toque muito divertido, porque existem umas referências óbvias aqui, porque nós vamos pegar esse clichê do CEO, daquela pessoa imponente que a gente acaba encontrando em romances hot por aí, e a Gil Domingues ela vai desconstruir isso bastante, colocando ele em uma figura bastante fragilizada devido à maldição do licantropismo, já que o CEO dessa história aqui, ele vai ser o lobisomem. Então, em toda semana de lua cheia, ele precisa se afastar do emprego dele, precisa se afastar do trabalho dele, e lidar com essa maldição, lidar com esse problema que ele tem. E ele é uma pessoa muito sozinha. Ele é uma pessoa que não tem ajuda, porque existe toda uma questão, toda uma problemática do porquê que ele é lobisomem, como foi que a maldição acabou recaindo sobre ele, e que tem uma ligação com problemas familiares. E quando a história começa, a gente vai ver que algumas coisas vão mudar com relação a isso, e tudo por conta do assistente dele, que é o melhor amigo do protagonista. Enfim, eu não posso contar mais porque é uma história bem rapidinha e se eu acabar contando mais alguma coisa além, vai se transformar em spoiler, sem sombra de dúvidas. Mas assim, leiam, é super divertido, sem sombra de dúvidas. Eu gostei muito da mitologia que a Gil Domingues criou para essa sua história, para essa sua novela. Tem uma virada de mesa ali, um plot twist próximo ao final, que eu não esperava, eu totalmente não esperava. Enfim, foi meu primeiro contato com uma história da Gil Domingues. Acho que a única coisa que me decepcionou um pouco é que eu esperava... Como eu posso dizer? E ela não vai por um caminho tão explícito assim, sabe? Vai mais pelo caminho da insinuação. Mas foi bastante divertido, gostei bastante. Eu dei 4 estrelas para O Segredo do CEO e recomendo de verdade essa história para quem quiser ler. Daí, fechando, né, essas nossas leituras dos últimos 3 meses, nós temos um livro que eu cheguei nele completamente por acaso. Eu estava na Amazon, eu acabei vendo a sinopse dele e ficando interessado nessa história. Eu nunca tinha ouvido falar, foi assim, literalmente uma sugestão da Amazon que apareceu pra mim e eu acabei que fui atrás e nem a capa, assim, é coisa de outro mundo que chamou minha atenção. Na verdade, quem me chamou a atenção mesmo foi a sinopse. Eu tô falando de O Marido da Minha Amante, do Érico Venâncio, que é um livro que tem disponível no Kindle Unlimited.
Tem uma capa até bastante simples, mas como eu falei pra vocês, a sinopse dele me chamou a atenção e o título também. Enfim, esse é um livro que vai falar sobre esse personal trainer que tá saindo com uma mulher que ele conheceu no curso de inglês que ele frequenta. E num desses encontros, né, que ela tá lá com ele, acaba que chega quem? O marido dela, que ele não sabia que ela era casada. Ele acaba flagrando os dois juntos. O personal trainer ele fica um tanto quanto chocado, porque ele não é de se envolver com gente casada, nem nada do tipo. Aí ele fala, ok, vocês que se resolvam, eu estou indo para casa. Só que aí, uma semana depois, no trabalho dele, surge quem? Surge o marido dessa mulher, pedindo ajuda para ele. E que ajuda seria essa? Para salvar o casamento dele. Já que na cabeça do marido, as coisas estavam muito boas, estavam muito bem, eles eram bastante apaixonados, ele não entendia por que ela tinha resolvido trair ele com esse cara. E esse é o ponto de partida dessa história do Érico Venâncio. O marido traído vai pedir a ajuda do amante para tentar recuperar o casamento dele. Só que no meio desse caminho, né, dessa jornada dos dois, vão acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Muitas descobertas. E esse é o ponto de partida da história que o Érico Venâncio traz. E me surpreendeu muito. Esse livro ele me entregou muito mais do que eu estava esperando, sem sombra de dúvidas. Eu fui ler ele achando que seria, né, um livro sensual, um livro hot bem básico, com algumas coisas problemáticas, etc e tal. Só que o Érico Venâncio, ele elevou o tom, ele foi por caminhos muito bons, assim, ele tem uma escrita muito boa, tanto que ele é uma história que eu li em um dia. Eu tava cheio de coisa pra fazer. Mesmo assim, eu consegui ler esse livro em um dia, porque eu fiquei preso aos personagens, preso à narrativa. Eu realmente gostei de me emergir nessa história. O autor trata com muita delicadeza todos os assuntos que ele aborda aqui, sem sombra de dúvidas. Como eu falei pra vocês, vai ter muitas questões de descobertas, de autoaceitação. Eu dei 5 estrelas para O Marido da Minha Amante, do Érico Venâncio. Eu me surpreendi de verdade com essa narrativa. Eu quero ler outras histórias do autor, sem sombra de dúvidas. Sério, gente, sério, me surpreendeu de verdade. Leiam esse livro, tem disponível no Kindle Limited. Eu dei 5 estrelas e fechou o mês de outubro com chave de ouro, sem sombra de dúvidas. Muito que bem, pessoal, essas foram algumas das leituras que eu compartilhei com vocês nesse vídeo de hoje, que eu li em agosto, setembro e outubro. Espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso wrap-up. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês já não estão pagando nada além por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante ao canal Book Crushes. Enfim, quais foram as últimas leituras de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, coisa que foi Rebeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.